Olá pessoal, eu sou o professor Drauzio. Nessa aula de hoje eu vou ensinar a fazer o switch no C Sharp. Vou abrir meu Visual Studio Express 2012 para o Windows Desktop. Para demonstrar essa aula de hoje eu vou criar uma aplicação Windows Forms. Então eu vou em File, New Project, vou criar um novo projeto. Aqui nos templates eu vou em C Sharp, Windows e vou escolher Windows Forms Application, que é aplicação de formulário para Windows. Aqui no nome eu vou colocar Switch C Sharp. Então o nome é Switch C Sharp. A pasta que é o local onde vai ser salvo é de projetos. E a solução vai ficar com o mesmo nome da aplicação, do projeto. Vou dar um OK. Vou abrir a Solution Explorer, que é a janela onde você visualiza o projeto. Então vai em View, Solution Explorer. Então notem que ele criou aqui um projetinho chamado Switch C Sharp, o nome da solução também é Switch C Sharp, e aqui tem o Form 1. Então essa aula é mostrar, o foco é mostrar o Switch, então eu só estou mostrando a estrutura que nós criamos um formulário para pôr um botão nele para implementar o código Switch, só para ver ele funcionando. Então aqui eu tenho esse formulário aberto, agora eu vou adicionar um botão nele. Para adicionar um botão eu vou em View, Toolbox, que é a barra de ferramentas, Tool é ferramentas, Box é caixa de ferramentas, tem até o desenho de uma caixa de ferramentas. Como eu estou clicando no formulário, ele lista aqui os controles que eu posso arrastar para o formulário. Então logo no começo tem a aba aqui, All Windows Forms, que é todos os controles de formulário. Procurem o botão, arrasta e solta aqui para o formulário. Coloquei o botão, se quiser colocar o nome nele, Switch, pode pôr, vamos colocar só o nome aqui. Então botão direito, Properties, vai em Propriedades. E aí vai abrir aqui a janela de propriedades, ele vai abrir essa janelinha de propriedades aqui. E aqui tem a propriedade text, que é o texto do botão. Então coloquei switch aqui. Vamos clicar duas vezes no botão. Quando eu clico duas vezes no botão, ele vai para o evento clique desse botão, que é o evento que... O que é o evento? Toda vez que alguém vir clicar nesse botão, ele vai executar o código que está nesse evento. Então vou clicar duas vezes no botão, clica duas vezes. Notem que a hora que eu clicar duas vezes ele vai sair aqui do design, da parte de visual, e vai abrir uma outra aba aqui do lado com o código C Sharp. Olha lá, tá vendo? Então essa que está escrito design é o visual, e essa outra que está escrito .cs, quer dizer, CS é C Sharp, é o código C Sharp. E ele já me trouxe aqui para dentro do evento botão 1 clique. Como eu não dei nome no botão, só mudei o texto dele, mas não dei nome para ele. Então chama botão 1 clique. Quando alguém clicar nesse botão, o que tiver escrito aqui dentro dessas duas chaves aqui vai ser executado. Então aqui que eu vou mostrar para vocês como é que implementa o switch. O primeiro passo é traduzir a palavra switch. O que é a tradução de switch? É desvio. Então quero fazer um desvio, quero fazer uma verificação e de acordo com aquela verificação eu vou fazer o desvio para chegar no resultado. O switch é uma forma elegante de você escrever o if. Normalmente quando você faz um switch, você conseguiria tranquilamente fazer ele usando vários ifs, um if alinhado com o outro. Mas para ficar mais bonito o código, mais elegante, a gente utiliza o switch. Então vamos ver como é que ele funciona e eu faço a comparação com os ifs. Então vou criar uma variável, que é um inteiro, que vai chamar mês, que é o mês do ano, que é janeiro, fevereiro. E vamos colocar aqui um, que é o janeiro. Então, mês, eu tenho vários meses, tenho de 1 a 12. Então vamos fazer uma verificação, se eu quisesse verificar qual que é o mês que está aqui nessa variável. Então aqui eu declarei uma variável, mês, que é do tipo inteira, que guarda números, e dentro dela eu joguei o 1, então essa variável está com 1 dentro dela. Aí aqui embaixo eu quero verificar o que está dentro dela e fazer uma ação. Eu conseguiria fazer isso com if? Conseguiria. Se o mês for igual a 1, então eu faço isso. Mas e se for 2? Se não, se o mês for igual a 2, então eu faço isso. E aí vou fazendo vários ifs. Se não, se o mês for igual a 3, tá vendo? Então eu conseguiria tranquilamente chegar no resultado que eu quero utilizando ifs. Então se você está no começo, de repente está inseguro em usar o switch, o if você também consegue chegar no resultado. Agora, vamos lá. Como é que eu faço isso usando o switch? Então vou lá, switch, que é o desvio, mês. Primeiro passo, o que esse código que eu escrevi até agora faz? Switch, eu quero fazer um desvio, quero verificar. Então nessa linha aqui, ela serve para quê? Para ler o que está dentro dessa variável mês. Então nesse momento, nessa linha, ele vai entrar aqui dentro do mês e vai ler. O que tem aqui dentro do mês nesse momento? Tem o 1. Então ele vai ler aqui, opa, qual que é o valor que está dentro dessa variável mês? É 1. Então ele sabe, bom, 1.
Aí ele vai entrar aqui dentro e vai falar assim, ó, vai entrar no bloco, no laço que está verificando se for 1 e vai fazer a ação. Então, como é que eu faço essa verificação? Case, qual que é a tradução de case? Caso. Caso case, o valor que tiver aqui dentro dessa variável for 1, caso esse valor for 1, aí eu dou os pontos que fica. Então, eu vou fazer o que eu escrevi aqui. Aí, quando eu terminar tudo isso que eu fizer, eu tenho que falar para ele para. Quando você fizer o que eu falei, você para. Então, como é que é parar em inglês? É break. Põe o break aqui, ó. Ah, mas e se não for 1, for 2? Ah, então vamos verificar. Caso for 2, então faz o que eu vou escrever aqui e a hora que você terminar, você para, breca. Tá? Então aqui, ó, vai ser o código que eu vou implementar. E daqui a pouco a gente vai colocar uma caixinha de mensagem aqui, ó. Lá. Então, quantos meses eu tenho? Tem 12, né? Caso for 1, vou fazer isso e vou parar. Caso for o mês 2, que é fevereiro, vou fazer isso e vou parar. E aí você vai pôr um caso para cada um. Caso for 3, então faz isso e para. Tá vendo? Caso for 4, então sempre tem que pôr o break. Se você não colocar o break, ele vai continuar verificando os outros e pode vir entrar em algum outro nó para baixo e executar, fazer 2 vezes a mesma coisa. Tá? Então o break é para quê? Acabei de verificar, termina, para. Quer dizer, opa, é o 3, opa, entrei aqui, executo o código e paro. Quando eu falo paro, quer dizer o quê? Quer dizer que daqui desse break ele vai vir aqui para essa chave aqui do final e vai terminar o switch. Então ele vai parar o switch. Só para ficar melhor. Então ele entrou no switch, ele vai verificar aqui. Qual que é o mês? É o mês 1. Caso for 1, opa, é 1. Então ele vai entrar, vai executar o que está aqui. Break. Break quer dizer, ele vai pular todos os outros e vai vir aqui para o final. Veio para o final, ele parou, terminou o switch. É assim que ele funciona. Então vamos continuar, ó. Vamos fazer os 12 meses. Vamos supor que eu quero imprimir o nome do mês. Ó, digitei os 12 meses. Então aqui está a variável, que eu joguei o valor 1 dentro. Aí lá, qual que é o mês? Verifica o que está dentro da variável. Lá, caso for 1, caso for 2, for 3, 4, 5, 6, 7, 8, até o 12. Opa, ótimo. Então aqui vai tratar os 12 meses. E se por acaso o programa não deu uma vacilada ali, deixou passar e veio um mês que não está nenhum dos 12? Quer dizer, não vai entrar nenhum desses cases. Aí eu tenho que tratar isso também. Como é que é padrão em inglês? Padrão é default. Então, caso não seja nenhum dos 12, seja alguma outra coisa, por padrão, por default, eu vou colocar esse código aqui, ó, do break. Quer dizer, toda vez que ele executar esse switch, obrigatoriamente ele tem que entrar num dos 12. Se ele não entrar em nenhum dos 12, ele vai entrar no padrão, que é o último. Tá? Então vem verificando, se ele não cair em nenhum deles, ele cai nesse último. E aí que está o detalhe, se ele passar por todos e não entrar em nenhum, ele vai chegar nesse aqui e vai entrar. Nesse aqui ele sempre entra, toda vez ele entra nesse cara aqui, ó. Então passou por todos, não entrou em nenhum, vem nesse. Então eu estou com a estrutura pronta do código, então tem todos os 12 meses, e se for algum que não está dentro dos 12, ele tem o padrão. Agora eu vou colocar aqui, então, vou colocar para exibir uma mensagem. Como é que é mensagem em inglês? Message. E caixa, box. Então, message box, caixa de mensagem. Aí eu quero mostrar essa caixa de mensagem, então como é que é mostrar em inglês? Ponto show, que é mostrar. Abro parênteses e passo aqui dentro do parênteses com aspas duplas para falar que é um texto, a palavra que eu quero mostrar. Então vamos lá, se o mês é 1 é janeiro. Então mesma coisa aqui embaixo, fevereiro, box.show, fevereiro, aí sempre pondo ponto e vírgula no final. Então vou fazer para todos. Olha lá, coloquei em todos então, ó. Então 1 janeiro, 2 fevereiro, 3 março, 4 abril, 5 maio, 6 junho, 7 julho, 8 agosto, 9 setembro, 10 outubro, 11 novembro, o 12 dezembro e, se não entrar em nenhum deles e vir aqui para baixo, o default, que é o padrão que vai entrar se não entrar em nenhum dos outros antes, eu coloquei a palavra inválido. Então está feito o switch, vamos fazer agora uma série de testes para vocês verem como é que ele funciona. Então vou executar para ver. Então vou clicar aqui em Start, para iniciar a aplicação. Ele abriu meu formulário aqui. Vou clicar no botão Switch, que é onde está implementado o código do Switch. E aqui, ó, se vocês olharem, qual que é o número que eu coloquei dentro da variável mês? Ó, é 1, né? Então, qual que é a palavra que ele tem que mostrar?
Caso for 1, ó, caso o mês, qual que é o mês? É 1. Então, caso for 1, opa, é 1. Então, ele vai entrar aqui, ó, vai exibir essa mensagem aqui, ó. Então, vamos apertar para ver. Olha lá que legal, ó, janeiro, ó. Exibiu a mensagem de janeiro. Vou fechar aqui no X, vou fechar aqui no X, ó. Vamos trocar aqui, ó, vamos por outro mês. Aqui na variável que guarda o mês, ó, vamos colocar mês 5. Vamos mudar para 5. Aí vamos ver aqui qual que é o 5. É maio, né? Então ela tem que mostrar maio, ó. Então vou executar. Vou apertar. Olha lá qual que ela mostrou. O mês de maio. Vou dar OK, vou fechar de novo. Pessoal, vamos executar debugando agora para vocês verem como é que funciona. Vou trocar de novo o número aqui, vou pôr 6, ó. Qual que é o 6, então? Junho, tá certinho? Tá vendo? Caso seja 6, caso for 6, então... Dos dois pontos significa então. Então, eu vou exibir essa caixa de mensagem e vou brecar. Então, vamos debugar. Para quem não conhece o que é debugar, o que é debugar? Você vai colocar um ponto de parada e quando o código chegar nesse ponto, ele vai brecar e você vai continuar executando o código passo a passo e você vai vendo o que está escrito dentro de cada variável. Então, para pôr um ponto de parada, você escolhe a linha que você quer. Por exemplo, eu quero essa linha aqui. Então, eu vou vir aqui no cantinho, ó, e vou clicar aqui, ó, para ele pôr uma bolinha vermelha para mim, ó. Olha lá, então ele vai parar. Quando ele chegar nessa linha de código, ele vai parar aqui e vai ficar esperando eu continuar. Então eu vou executar. Olha lá, executei. Quando eu apertar agora o botão switch aqui, ele vai vir e vai pintar amarelo aqui, vai parar aqui para mim, ó. Apertei. Ó, opa, ele está aqui, ó, ele parou aqui. Quer dizer, na hora que eu apertei o botão clique, ele vem, entrou a primeira linha e já parou aqui. Então, de agora para frente, sou eu que vou dar o comando para ele continuar. Como é que eu falo vai para a próxima linha? Aqui tem o menu debug. Esse menu é o menu que você usa para debugar, para andar dentro do código. E aí dentro dele tem esses dois caras aqui, ó, Step Into e Step Over. No nosso caso, como é uma tela só, então eu não vou usar sempre esse Step Over, ele só passa por cima do código e me mostra o que tem dentro depois. Se você tivesse várias telas, uma chamando a outra, chamando métodos, aí você poderia entrar dentro e ele vai entrando de todos os lugares para você vendo para onde que ele vai. Então nós vamos usar o F10 aqui, o Step Over. Então vamos lá, debug, step over. Ó, tá vendo? Ele pulou daqui e veio para cá. Se eu quiser ver o que tem aqui dentro agora, se eu passar o mouse em cima aqui dessa variável mês, ó, ela já me exibe aqui, tá vendo? Então, ó, a variável mês, dentro dela tem o número 6. Opa, legal. Então, na hora que eu der o próximo step, ele vai verificar caso 1, caso 2, caso 3, e você vai ver que ele já vai vir aqui, ó, no 6 e vai entrar aqui dentro já. Ele vai parar aqui dentro do 6. Então, vamos lá, debug, Step Over. Ah lá, ó. Opa, entrou no 6, tá vendo que legal? Então agora ele vai exibir essa mensagem, ó, messagebox.show junho. Então acho que ele vai abrir aqui a telinha para mim. Quer ver? Ó, debug, Step Over de novo. Ah lá, abriu a telinha, ó. Junho, tá vendo? Então ele executou aquela linha, mostrou para mim. A hora que eu der o OK, ele vai voltar lá para o debug, ó. Ó, voltou para cá, tá vendo? Agora, como tem esse break, ele vai vir aqui para o final, para essa última chave e vai finalizar. Então vamos lá para o próximo passo, debug. Step Over, ah lá, veio para a última chave e terminou o switch. Então se eu der o debug Step Over de novo, terminou lá, ele até fechou a telinha. Tá vendo então que legal? Você consegue ver passo a passo. Ó, vou fechar, fechei. Aí aqui para parar o debug eu vou apertar aqui o quadradinho para dar o stop agora. Caso você não coloque o break, eu vou apagar o break. O C# ele já dá o erro de sintaxe, tá vendo que ficou vermelho? Então ele exige, a sintaxe dele exige que você tenha o break após cada case. Então para finalizar, vamos colocar o 13 aqui para ver se ele vai entrar no default. Então vou pôr o 13 aqui, vou pôr o breakpoint para ver, ó, start, apertei o switch, debug, step over, foi para o próximo. Então se eu passar o mouse no mês agora, lá, ó, o mês agora ele está com o valor 13 dentro dele, tá vendo? Passei o mouse em cima do mês e ele falou, ó, está com 13. Então ele vai verificar, é 1? Não. 2? 3? Não. Aí ele vai chegar no 12, não é nenhum desses, que é 13. Então qualquer valor que você colocar que for fora desses 12, ele vai entrar aqui embaixo. Ó. Então vamos ver se ele vai entrar lá. Debug, Step Over. Olha lá, ele caiu aqui no último, ó, no default, no padrão. Se não tivesse default, se você não tivesse colocado esse default, ele não faria nada, não executaria nada. Ele simplesmente não ia ser nenhum desses, ele ia sair do switch. Mas como eu coloquei um padrão, ele vai dar esse padrão. Aí debug, step over, olha lá, inválido, ó. Quer dizer que o mês está inválido, vou dar OK,
Ele volta para cá, eu vou em debug, step over de novo. E aí ele finalizou o switch, tá vendo? Então aqui eu vou fechar no X, ele fechou a aplicação. Então é assim que funciona o switch, pessoal. De forma resumida, você tem uma variável, de repente eu estou fixando aqui para demonstrar, mas você poderia estar pegando um campo da tela, por exemplo, e jogando aqui dentro. Aí aqui no switch é desvio, quer dizer, verifique. Então verifique o que tem aqui dentro. O switch vai ler o que tem aqui dentro e vai guardar para ele. E aí sai vendo. É caso 1, então faz o que está aqui dentro e breca. Ah, não é 1. Ah, então se caso for 2, então faz o que está aqui dentro e breca. Caso for 3, e assim por diante. Tá vendo? Fica uma forma mais elegante, mais bonita de você fazer if. Se fosse utilizar o if, teria vários ifs, elses, então fica um pouco mais poluído, assim, fica um pouco mais limpo o código e fica mais legal para trabalhar. E termina aqui a aula de como fazer o switch no C#.